Você sabia que existe uma diferença de apenas uma decisão entre quem realiza seus sonhos e quem desiste na primeira dificuldade? Uma menina de 7 anos, que caminhava descalça carregando água em baldes, tomou essa decisão, e ela mudou não apenas a própria vida, mas a vida de milhares de pessoas. O que ela decidiu naquele momento pode transformar a sua vida também. Antes de eu contar essa história incrível para você, me diz aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo. Eu adoro saber de onde vêm as pessoas que acreditam no poder da transformação. E se essa história pode inspirar você tanto quanto inspirou milhares de pessoas, clica no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativa o sininho das notificações. Porque histórias como essa chegam até você toda semana aqui no canal. Agora vem comigo descobrir como uma decisão pode mudar tudo na sua vida. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem superar qualquer obstáculo, enquanto outras desistem na primeira dificuldade? A diferença não está na sorte, na origem familiar ou nas circunstâncias. A diferença está em algo muito mais poderoso, a crença absoluta em si mesmo. Esta é a história de Marina, uma jovem que nasceu em uma favela do Rio de Janeiro. Aos 7 anos, ela caminhava descalça pelas ruas de terra, carregando água em baldes para ajudar sua mãe. O pai havia abandonado a família quando ela tinha apenas 3 anos, deixando sua mãe, Dona Rosa, com 4 filhos para criar sozinha. Dona Rosa trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes, acordava às 4 da manhã e voltava para casa apenas às 9 da noite. Marina, sendo a mais velha, cuidava dos irmãos menores. Cozinhava, limpava, ajudava com os deveres de casa e ainda encontrava tempo para estudar à luz de uma vela, porque a energia elétrica havia sido cortada por falta de pagamento. Minha filha, dizia Dona Rosa todas as noites, não importa o que aconteça, nunca pare de estudar. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Essas palavras se tornaram um mantra de Marina. Mesmo quando seus colegas de classe zombavam de suas roupas remendadas, mesmo quando os professores duvidavam de sua capacidade, mesmo quando a fome apertava o estômago durante as aulas. Aos 10 anos, Marina descobriu a biblioteca municipal. Era um prédio antigo, com paredes descascadas, mas para ela era um palácio. Lá, ela conheceu mundos que nunca imaginara existir. Leu sobre cientistas, exploradores, inventores. Cada livro era uma janela para possibilidades infinitas. Um dia, a bibliotecária, Dona Marta, notou que Marina estava sempre lá. Por que você vem aqui todos os dias, menina? Marina, tímida, respondeu, porque aqui eu posso sonhar em ser qualquer coisa. Dona Marta sorriu e disse algo que mudaria a vida de Marina para sempre: sonhar não basta, querida. Você precisa acreditar que pode realizar esses sonhos. E eu acredito em você. Foi nesse momento que Marina entendeu algo fundamental: acreditar em si mesmo não é um luxo, é uma necessidade. É o combustível que move montanhas, que transforma impossíveis em inevitáveis. Ela decidiu que, independentemente dos obstáculos, se tornaria médica. Não por orgulho, mas por propósito. Queria salvar vidas como Dona Marta havia salvado a dela naquele dia. A jornada estava apenas começando, mas Marina já havia dado o primeiro e mais importante passo: ela acreditou em si mesma quando mais ninguém acreditava. E você, quando foi a última vez que olhou no espelho e disse: eu posso? O ensino médio chegou como um tsunami de desafios para Marina. A escola pública que conseguiu uma vaga estava localizada a 2 horas de distância de sua casa. Isso significava acordar às 4 da manhã, pegar 3 ônibus diferentes e ainda chegar às vezes atrasada para a primeira aula. Mas os desafios práticos eram apenas a ponta do iceberg. Marina logo percebeu que estava anos atrasada em relação aos seus colegas de classe. Enquanto outros estudantes tinham acesso à internet, cursos particulares e livros atualizados, ela dependia de cadernos emprestados e da biblioteca municipal que visitava religiosamente desde os 10 anos. Eu não vou conseguir, ela murmurou para si mesma depois de tirar nota baixa na primeira prova de matemática. Suas mãos tremiam enquanto olhava o papel vermelho de reprovação. Ao seu redor, colegas comentavam sobre seus tutores particulares e cursos preparatórios. Marina se sentia como um peixe tentando voar.
Foi então que conheceu o professor Carlos, um homem de 50 anos que lecionava física. Ele notou que Marina sempre sentava na primeira fileira, fazia perguntas inteligentes, mas parecia perdida com conceitos básicos que deveria ter aprendido anos antes. Marina, ele disse após uma aula, posso falar com você? Ela pensou que seria mais uma bronca, mais uma confirmação de que não pertencia àquele lugar. Mas o professor surpreendeu, eu vejo fogo em seus olhos. Vejo alguém que quer aprender de verdade. O que você precisa não é de menos dificuldade, mas de mais estratégia. Professor Carlos se ofereceu para dar aulas de reforço gratuitas para Marina depois do horário escolar. 3 vezes por semana, ela ficava mais 2 horas na escola, aprendendo não apenas matemática e física, mas algo muito mais valioso, como transformar deficiências em vantagens. Marina, ele explicava, você pode não ter tido as mesmas oportunidades que seus colegas, mas isso te deu algo que eles nunca terão, resistência. Você sabe o que é lutar por cada conquista. Eles não. Quando as coisas ficarem realmente difíceis, você ainda estará de pé enquanto eles desistirão. Mas nem sempre as palavras de encorajamento eram suficientes. Houve noites em que Marina voltava para casa chorando, sentindo que estava nadando contra uma correnteza impossível. Seus irmãos mais novos perguntavam por que ela estava sempre estudando, por que não brincava mais com eles. Por que você não arranja um trabalho logo? Perguntava sua vizinha, Dona Clara. Essa história de estudar não vai dar em nada. Gente como a gente não vira doutora. Essas palavras doíam mais que qualquer nota vermelha. Marina começou a questionar se estava perdendo tempo, se não seria melhor aceitar um emprego no supermercado do bairro e ajudar mais sua mãe financeiramente. Foi então que Dona Rosa, sua mãe, fez algo extraordinário. Numa noite, ela sentou ao lado de Marina e disse, filha, eu trabalho 3 empregos não porque preciso de 3 salários, mas porque acredito que você vale todos os sacrifícios. Se você desistir agora, não será só o seu sonho que morrerá. Será a esperança de toda a nossa família. Naquela noite, Marina entendeu que acreditar em si mesmo às vezes significa acreditar no reflexo que vemos nos olhos de quem nos ama. Ela decidiu continuar, não apenas por ela, mas por todos aqueles que depositaram fé em seu potencial. As notas começaram a melhorar gradualmente. Não era um milagre, era trabalho árduo sendo recompensado. Marina estava aprendendo que a autoconfiança não nasce do sucesso fácil, mas da capacidade de persistir quando tudo parece perdido. No 3º ano do ensino médio, algo aconteceu que mudaria para sempre a perspectiva de Marina sobre seu propósito na vida. Era uma sexta-feira chuvosa quando seu irmão mais novo, João, de apenas 8 anos, começou a passar mal, febre alta, dor de cabeça intensa e manchas pelo corpo. Dona Rosa estava trabalhando e não podia sair. Marina pegou o irmão no colo e correu para o posto de saúde mais próximo, que ficava a 40 minutos de caminhada da sua casa. A chuva encharcava seus cabelos enquanto ela protegia João com sua própria jaqueta. Quando chegaram ao posto, a cena era desoladora. Dezenas de pessoas esperavam em filas intermináveis, crianças chorando, adultos visivelmente preocupados. Marina pegou uma senha e o número era 127. O painel marcava 45. Por favor, ela implorou para a recepcionista, meu irmão está muito doente. A mulher, sem nem levantar os olhos do computador, respondeu friamente, todo mundo aqui está doente, menina. Espera sua vez. Durante as 4 horas seguintes, Marina viu seu irmão se deteriorar. A febre subia, João delirava e ela se sentia completamente impotente. Ao seu redor, histórias similares se repetiam, pessoas sofrendo, esperando, sendo tratadas como números em vez de seres humanos. Quando finalmente chegou a vez de João, o médico de plantão estava visivelmente exausto e irritado. Deu uma olhada rápida no menino, diagnosticou uma virose e prescreveu medicamentos genéricos. Se não melhorar em 2 dias, voltem, disse, já chamando o próximo paciente. Mas Marina sabia que algo estava errado. João não estava com uma simples virose. Ela havia lido sobre sintomas similares em seus estudos e suspeitava de algo mais sério. Contra a orientação do médico, ela decidiu levar João ao hospital público da região.
No hospital, depois de mais horas de espera, outro médico examinou João mais cuidadosamente. O diagnóstico foi alarmante: meningite bacteriana. Se tivessem esperado mais 1 ou 2 dias, como sugerido no posto de saúde, João poderia ter morrido ou ficado com sequelas permanentes. Enquanto João recebia tratamento intensivo, Marina passou 3 dias no hospital, observando tudo ao seu redor. Viu médicos dedicados trabalhando turnos duplos, enfermeiros que tratavam cada paciente como família, mas também viu a precariedade do sistema, a falta de recursos, a desigualdade gritante no acesso à saúde de qualidade. Foi durante essas 3 noites em claro, dormindo em cadeiras desconfortáveis no corredor do hospital, que Marina teve sua epifania. Seu sonho de ser médica não era apenas sobre status ou dinheiro. Era sobre ser a diferença entre vida e morte, entre esperança e desespero. Eu quero ser o tipo de médica que eu gostaria que tivesse cuidado do meu irmão desde o primeiro momento, ela escreveu em seu diário naquela semana. Quero trabalhar em comunidades como a minha, onde um diagnóstico tardio pode significar uma tragédia. Quando João se recuperou completamente, Marina já havia redefinido todo o seu futuro. Não queria apenas ser médica, queria se especializar em medicina preventiva e trabalhar em áreas carentes. Queria ser a ponte entre o conhecimento médico e as pessoas que mais precisavam dele. Professor Carlos notou a mudança em Marina quando ela retornou às aulas. Havia uma determinação diferente em seus olhos, uma urgência nova em seus estudos. O que aconteceu? Ele perguntou. Eu descobri meu porquê, Marina respondeu. Agora não estou apenas estudando para passar no vestibular. Estou estudando para salvar vidas como a do meu irmão. Essa descoberta transformou tudo. Os livros de biologia não eram mais apenas matéria para decorar, eram ferramentas para entender como funciona a vida. A química não era apenas fórmulas complexas, era a base para compreender como medicamentos salvam pessoas. A física não era apenas teorias abstratas, era a ciência por trás dos equipamentos médicos que monitoraram João durante sua recuperação. Marina havia encontrado seu propósito, e com ele, uma força que ela nem sabia que possuía. Acreditar em si mesmo fica infinitamente mais fácil quando você sabe exatamente por que está lutando. O último ano do ensino médio chegou como uma tempestade perfeita de ansiedade e expectativas. Marina sabia que tinha apenas uma chance real de entrar na universidade, conseguir uma bolsa integral através do Enem e do ProUni. Não havia plano B, não havia cursinho pago, não havia segunda tentativa. Era agora ou nunca. Enquanto seus colegas de classe frequentavam cursinhos caros e faziam simulados profissionais, Marina criou sua própria estratégia de estudos. Acordava às 4 da manhã, estudava 2 horas antes da escola, prestava atenção absoluta durante todas as aulas, e depois passava mais 4 horas estudando à noite. Sua rotina era militar: segunda-feira, química e física; terça-feira, matemática e biologia; e quarta-feira, português e literatura; quinta-feira, história e geografia; e sexta-feira, revisão geral; e sábado, redação; e domingo, descanso mental com leitura de atualidades. Mas a pressão era imensa. A casa continuava passando por dificuldades financeiras, e Marina via o cansaço crescente no rosto de sua mãe. Dona Rosa trabalhava agora em 4 casas diferentes, e mesmo assim mal conseguiam pagar as contas básicas. Várias vezes, Marina pensou em desistir e procurar um emprego para ajudar. Não pense nisso nem por um segundo, disse professor Carlos quando Marina compartilhou suas dúvidas. Você está há poucos meses de mudar não apenas sua vida, mas a vida de toda a sua família para sempre. Não desperdice anos de sacrifício por alguns meses de impaciência. A pressão psicológica, no entanto, era devastadora. Marina começou a ter insônia, ansiedade e crises de pânico. Havia noites em que ela acordava suando frio, pensando em todas as formas possíveis de fracassar. E se eu não conseguir? E se todos esses anos foram desperdício? E se eu não sou inteligente o suficiente? Foi durante uma dessas crises que Marina teve uma conversa transformadora com Dona Marta, a bibliotecária que havia sido sua inspiração anos antes. Querida, disse a senhora de cabelos brancos, você está confundindo medo com falta de capacidade. O medo é normal.
Significa que você se importa profundamente com o resultado. Mas lembre-se, você já passou por coisas muito mais difíceis que uma prova. Dona Marta tinha razão. Marina havia criado irmãos enquanto ainda era criança, havia estudado à luz de vela, havia caminhado quilômetros para chegar à escola, havia salvado a vida do próprio irmão confiando em sua intuição. Uma prova, por mais importante que fosse, era apenas mais um obstáculo. 3 meses antes do Enem, Marina fez algo que a princípio pareceu loucura, ela parou de estudar por 2 dias inteiros. Em vez disso, visitou todos os lugares que haviam marcado sua jornada. Voltou à biblioteca municipal onde tudo começou, passou pela escola onde conheceu o professor Carlos, caminhou pelas ruas da favela onde cresceu. Eu não estou apenas fazendo uma prova, ela disse para si mesma, estou completando um ciclo. Tudo o que vivi me trouxe até aqui. Quando o dia do Enem finalmente chegou, Marina acordou às 5 da manhã, não de nervosismo, mas de determinação. Tomou o café da manhã que sua mãe havia preparado especialmente para ela, pão com manteiga e suco de laranja, um luxo para os padrões da família. Vai lá e mostra para o mundo quem você é, disse Dona Rosa, beijando a testa da filha. Durante as 8 horas de prova, Marina experimentou momentos de pânico alternados com momentos de clareza absoluta. Havia questões que ela sabia perfeitamente e outras que a deixaram em dúvida. Mas ela lembrou das palavras de professor Carlos, você não precisa acertar tudo, precisa acertar o suficiente. A redação foi sobre desigualdade no acesso à saúde pública. Marina sorriu quando leu o tema. Era como se o universo estivesse lhe dando a oportunidade de contar sua própria história, de transformar toda sua experiência pessoal em argumentos acadêmicos. Ela escreveu sobre João no hospital, sobre as filas intermináveis no posto de saúde, sobre a diferença entre ter e não ter acesso a cuidados médicos de qualidade. Mas não escreveu como vítima. Escreveu como alguém que havia testemunhado os problemas e estava pronta para ser parte da solução. Quando saiu da prova, Marina não sabia se havia se saído bem ou mal. Mas sabia que havia dado tudo de si. Havia honrado todos os sacrifícios feitos por ela e por sua família. A espera pelo resultado seria longa, mas Marina havia aprendido algo fundamental: acreditar em si mesmo não garante o sucesso, mas garante que você será capaz de lidar com qualquer resultado, seja ele qual for. 3 meses depois do Enem, numa manhã de janeiro que ficaria marcada para sempre na memória de Marina, chegou o momento da verdade. O resultado seria divulgado às 10 horas da manhã. Marina acordou às 6, incapaz de dormir mais, com o estômago embrulhado de ansiedade. Dona Rosa havia conseguido folga no trabalho especificamente para esse dia. Ela sabia que, independentemente do resultado, sua filha precisaria de apoio. As duas caminharam juntas até a lan house do bairro, já que não tinham internet em casa. Não importa o que aconteça, disse Dona Rosa segurando a mão da filha, eu já estou orgulhosa de você. Você já chegou mais longe que qualquer pessoa da nossa família. Marina sabia que sua mãe estava tentando prepará-la para uma possível decepção, mas ela podia sentir uma mistura de esperança e terror correndo por suas veias. Tanto esforço, tantos sacrifícios, tudo se resumiria aos números que apareceriam na tela do computador. Quando o site finalmente permitiu a consulta, Marina digitou seus dados com mãos trêmulas. A página carregou lentamente, como se o próprio universo estivesse criando suspense. E então, lá estava, 847 pontos. Acima da média necessária para medicina na Universidade Federal que havia escolhido. Marina ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Dona Rosa, lendo por cima do ombro da filha, foi a primeira a reagir, meu Deus do céu. Minha filha vai ser doutora. Ela começou a chorar e a gritar ao mesmo tempo, chamando a atenção de todos na lan house. Mas o mais emocionante ainda estava por vir. Marina não havia apenas passado no vestibular, ela havia conquistado a segunda melhor nota geral da carreira de medicina. Isso significava não apenas uma vaga garantida, mas também prioridade na escolha de bolsas de estudo e programas de apoio estudantil. A notícia se espalhou pelo bairro como fogo. Dona Clara, a vizinha que sempre duvidava dos estudos de Marina, apareceu na porta de casa pedindo conselhos sobre como ajudar seu próprio filho nos estudos.
Professor Carlos ligou chorando de emoção. Dona Marta da biblioteca enviou um buquê de flores com um bilhete. Eu sempre soube que você voaria alto. Mas Marina mal teve tempo de saborear a vitória. Em março, ela teria que se mudar para outra cidade para começar a faculdade. Isso significava deixar sua família pela primeira vez na vida, adaptar-se a um mundo completamente novo e enfrentar desafios que ela ainda nem conseguia imaginar. A transição foi mais difícil do que esperava. A Universidade Federal ficava numa cidade do interior, a 300 quilômetros da sua casa. Marina conseguiu uma vaga no alojamento estudantil e uma bolsa que cobria suas necessidades básicas, mas o choque cultural foi imenso. Seus colegas de curso vinham de famílias de classe média e alta. Conversavam sobre viagens internacionais, cursos de idiomas, equipamentos médicos caros que haviam visto nos consultórios particulares dos pais. Marina ouvia essas conversas em silêncio, se perguntando se realmente pertencia àquele lugar. O primeiro semestre foi um furacão de informações novas. Anatomia, fisiologia, bioquímica, histologia, matérias que exigiam não apenas memorização, mas compreensão profunda de conceitos complexos. Marina descobriu que, apesar de toda sua preparação, ainda havia lacunas significativas em sua formação básica. Enquanto alguns colegas consideravam certas matérias fáceis devido aos conhecimentos que já traziam de casa, Marina precisava estudar o dobro para alcançar o mesmo nível de compreensão. Ela passou a frequentar a biblioteca da universidade desde sua abertura até o fechamento, criando novamente uma rotina militar de estudos. Você estuda demais, comentava sua colega de quarto, Ana Paula, que vinha de uma família de médicos. Medicina é maratona, não corrida de 100 metros. Mas Marina sabia que para ela, cada prova, cada trabalho, cada oportunidade era preciosa demais para ser desperdiçada. Ela não podia se dar ao luxo de estudar menos ou de não dar o máximo de si. Gradualmente, os resultados começaram a aparecer. Marina não apenas acompanhava a turma, como estava entre os melhores alunos. Seus professores começaram a notar sua dedicação excepcional e sua perspectiva única sobre os problemas médicos, especialmente quando se tratava de questões relacionadas à saúde pública. No final do primeiro semestre, quando as notas foram divulgadas, Marina havia conquistado a terceira melhor média geral da turma. Mais importante que isso, ela havia conquistado algo que nenhuma nota poderia medir, a certeza de que pertencia àquele lugar, de que havia chegado lá por mérito próprio e de que estava no caminho certo para realizar seu sonho. Naquela noite, ela ligou para casa e ouviu a voz orgulhosa de Dona Rosa: "Continua assim, minha filha. Você está provando que acreditar em si mesmo não é sonho, é estratégia." O terceiro ano de medicina trouxe o primeiro grande teste real da vocação de Marina, os estágios clínicos. Era uma coisa estudar anatomia em livros e cadáveres, outra completamente diferente era estar diante de pacientes reais, com dores reais, medos reais e vidas dependendo de suas decisões. O primeiro estágio de Marina foi em clínica médica, no hospital público da cidade onde estudava. Ironicamente, o ambiente lembrava muito os hospitais de sua infância, corredores superlotados, falta de recursos, profissionais sobrecarregados. A diferença era que agora ela estava do outro lado, usando o jaleco branco e carregando a responsabilidade de cuidar das pessoas. Dr. Roberto Silva, o médico supervisor de Marina, era conhecido por sua exigência implacável. No primeiro dia, ele reuniu todos os estudantes e disse: "Vocês não estão mais brincando de ser médicos. A partir de hoje, suas ações podem salvar ou matar pessoas. Se não estão preparados para essa responsabilidade, saiam agora." Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas também uma determinação ainda maior. Ela havia chegado até ali exatamente para assumir essa responsabilidade. Seu primeiro paciente foi seu Antônio, um senhor de 67 anos, pedreiro aposentado, que havia chegado ao hospital com dores no peito e dificuldade para respirar. Marina passou 2 horas conversando com ele, fazendo o histórico clínico mais detalhado possível. Descobriu que seu Antônio morava sozinho desde que a esposa morrera, que raramente ia ao médico por não ter dinheiro para essas coisas, e que vinha ignorando os sintomas há semanas. Quando apresentou o caso para Dr. Roberto, ele a interrompeu impaciente: "Marina,
você não precisa da história de vida do paciente. Precisa do diagnóstico. Mas Marina insistiu que a história de vida era fundamental para o diagnóstico. Seu Antônio não era apenas um coração com problemas, era uma pessoa com uma vida inteira de fatores que contribuíram para sua condição atual. Sua alimentação precária, seu histórico de trabalho pesado, sua solidão que o fazia negligenciar a própria saúde, tudo isso era relevante. Dr. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, depois assentiu: continue. Marina propôs não apenas o tratamento médico para o problema cardíaco de seu Antônio, mas um plano integral que incluía orientação nutricional, acompanhamento psicológico para lidar com a solidão, e um programa de exercícios adaptado para sua idade e condição. Mais importante ainda, ela se ofereceu para ajudar seu Antônio a se cadastrar em programas sociais que poderiam garantir seu acompanhamento médico contínuo. Por que você está fazendo tudo isso? Perguntou seu Antônio, com lágrimas nos olhos. Nenhum médico nunca se importou tanto comigo. Porque eu sei como é estar do seu lado, Marina respondeu, segurando a mão do Senhor. E porque acredito que medicina de verdade é cuidar da pessoa inteira, não só da doença. Dr. Roberto observava tudo de longe. No final do dia, ele chamou Marina para uma conversa particular. Você tem algo que não pode ser ensinado em livros, ele disse. Você tem empatia genuína. Mas cuidado para não se envolver emocionalmente demais. Você não pode salvar todo mundo. Essa conversa marcou uma fase difícil na formação de Marina. Ela descobriu que ser médica significava encontrar um equilíbrio delicado entre se importar o suficiente para dar o melhor cuidado possível, mas não tanto a ponto de se destruir emocionalmente quando os pacientes não pudessem ser salvos. Durante seu estágio em pediatria, Marina enfrentou seu maior desafio. Foi designada para acompanhar o caso de Luísa, uma menina de 8 anos com leucemia. A idade da criança e a gravidade do caso lembraram Marina de seu irmão João anos antes, e ela teve que lutar contra suas próprias memórias traumáticas para se manter profissional. Luísa vinha de uma família ainda mais pobre que a de Marina. Seus pais eram catadores de lixo e mal sabiam ler. Eles estavam completamente perdidos diante da complexidade do tratamento oncológico, das decisões que precisavam tomar, dos procedimentos que Luísa teria que enfrentar. Marina se tornou não apenas a estudante de medicina responsável pelo acompanhamento clínico de Luísa, mas uma ponte entre a família e o sistema médico. Ela traduzia os termos técnicos em linguagem simples, explicava cada procedimento, ajudava os pais a entender os direitos que tinham como pacientes do SUS. Mais uma vez, alguns colegas comentaram que Marina estava se envolvendo demais. Mas para ela, aquilo não era envolvimento excessivo, era medicina exercida da forma como acreditava que deveria ser, com humanidade, integralidade e justiça social. Quando Luísa entrou em remissão após meses de tratamento, Marina chorou de alegria junto com a família. Dr. Roberto, que havia acompanhado todo o processo, disse algo que Marina levaria para o resto da vida: você tem o dom de curar não apenas com medicamentos, mas com esperança. Nunca perca isso. No final do 3º ano, Marina havia consolidado sua identidade como futura médica. Não seria apenas uma profissional competente tecnicamente, seria uma médica que entendia que cuidar de pessoas significa cuidar de suas histórias, suas circunstâncias, suas esperanças e seus medos. O 6º ano de medicina chegou com uma decisão crucial: qual especialidade seguir. Marina havia se destacado em várias áreas durante sua formação, e seus professores a incentivavam a considerar especialidades prestigiosas e bem remuneradas como cardiologia, neurologia ou dermatologia. Você tem potencial para ser o que quiser, disse Dr. Roberto durante uma conversa sobre o futuro. Medicina do trabalho, por exemplo, oferece excelente qualidade de vida e remuneração. Você poderia ter uma clínica própria em poucos anos. Mas Marina já havia tomado sua decisão há muito tempo. Ela queria se especializar em medicina de família e comunidade, uma área que muitos colegas consideravam menos nobre ou para quem não conseguiu entrar nas especialidades mais concorridas. Marina, disse Ana Paula, sua antiga colega de quarto, você é brilhante demais para desperdiçar seu talento em medicina de família. Pense no seu futuro financeiro. Mas Marina sabia exatamente o que estava fazendo.
Sua decisão não era baseada em prestígio ou dinheiro, mas em propósito. Ela queria voltar para sua comunidade de origem ou para comunidades similares, onde poderia fazer a diferença real na vida das pessoas que mais precisavam. Durante o internato em medicina de família, Marina teve a confirmação de que havia feito a escolha certa. Trabalhando numa unidade básica de saúde numa periferia similar à onde havia crescido, ela se reencontrou com sua verdadeira vocação. Lá, ela não era apenas uma médica que diagnosticava e tratava doenças. Era uma educadora em saúde, uma conselheira, uma defensora dos direitos dos pacientes, uma ponte entre a comunidade e o sistema de saúde mais complexo. Marina desenvolveu programas de prevenção de diabetes e hipertensão para a comunidade, organizou grupos de gestantes para orientação pré-natal, criou campanhas de vacinação que conseguiam atingir famílias que tradicionalmente evitavam os serviços de saúde. Seu diferencial era a credibilidade que tinha com os pacientes. Quando Marina explicava a importância de tomar medicação para a hipertensão, as pessoas escutavam porque sabiam que ela entendia suas dificuldades financeiras, suas prioridades conflitantes, seus medos e desconfianças em relação ao sistema médico. Doutora Marina, disse Dona Josefa, uma paciente diabética de 72 anos, a senhora fala igual a gente. A gente entende o que a senhora quer dizer. Durante seu último ano de residência, Marina desenvolveu um projeto que chamou de Médico de Família do Futuro. Era um programa piloto que combinava atendimento clínico tradicional com o uso de tecnologia simples para monitoramento remoto de pacientes crônicos, educação em saúde através de grupos comunitários e parcerias com líderes locais para promover hábitos saudáveis. O projeto foi tão bem sucedido que Marina foi convidada a apresentá-lo no Congresso Nacional de Medicina de Família. Ali, diante de centenas de médicos de todo o país, ela contou sua história, desde a menina que estudava à luz de vela até a médica que estava revolucionando o cuidado em saúde comunitária. Eu não me tornei médica apesar de ser pobre, ela disse no final de sua apresentação. Eu me tornei uma médica melhor porque entendo na pele o que significa não ter acesso à saúde de qualidade. A palestra de Marina viralizou nas redes sociais médicas. Ela começou a receber convites para falar em universidades, consultorias para implementar programas similares em outras cidades, e até ofertas para trabalhar em organizações internacionais de saúde. Mas Marina sabia onde queria estar. Quando terminou a residência, ela voltou para sua cidade natal. A prefeitura havia criado um cargo especial para ela, coordenadora de inovação em atenção básica. Sua missão era implementar seu modelo de cuidado em todas as unidades básicas de saúde da região. No dia em que voltou para casa, Marina passou pela biblioteca municipal onde tudo havia começado. Dona Marta, agora com 78 anos, ainda trabalhava lá meio período. Quando viu Marina entrar de jaleco branco, ela sorriu e disse: "Eu sabia que você voltaria. Não para fugir, mas para transformar." Marina abraçou a senhora que havia plantado a semente de sua autoconfiança décadas antes. Obrigada por me ensinar que sonhar é o primeiro passo, mas acreditar que podemos realizar os sonhos é o que faz toda a diferença. Naquela tarde, Marina atendeu seu primeiro paciente de volta à cidade, seu João, o vizinho da família que havia quebrado o pé no trabalho. Ele a olhou com uma mistura de surpresa e orgulho. Marina? A pequena Marina da Dona Rosa? Virou doutora mesmo? Virou, seu João. E vim cuidar do senhor e de toda a nossa comunidade. Ele sorriu, com lágrimas nos olhos. Sempre soube que você ia longe, menina. Sempre soube. Enquanto examinava o pé de seu João, Marina refletiu sobre sua jornada. Havia chegado ao topo de sua profissão, mas seu maior sucesso não eram os diplomas na parede ou o reconhecimento nacional. Era estar ali, naquele momento, cuidando das pessoas que haviam feito parte de sua história desde o início. Marina havia descoberto que o verdadeiro sucesso não é deixar suas origens para trás, mas carregar com você tudo o que elas te ensinaram e usar esse conhecimento para fazer a diferença no mundo. 5 anos se passaram desde que Marina retornou à sua cidade natal. A transformação que ela promoveu no sistema de saúde local havia se tornado referência nacional.
Os indicadores de saúde da região melhoraram significativamente: redução na mortalidade infantil, aumento na cobertura vacinal, diminuição nas internações por condições evitáveis. Mas mais importante que os números eram as histórias. Histórias como a de Carlos, um adolescente de 16 anos que havia abandonado os estudos e estava envolvido com drogas, mas que Marina conseguiu reintegrar à escola através de um programa de saúde mental comunitária. Ou a história de Dona Maria, diabética que aprendeu a controlar sua doença e agora ajuda outras pessoas da comunidade com a mesma condição. Marina havia criado uma rede de cuidado que ia muito além dos consultórios médicos. Eram grupos comunitários, líderes locais treinados em primeiros socorros, jovens que se tornaram multiplicadores de informação sobre saúde preventiva, famílias que se apoiavam mutuamente no cuidado de seus membros mais vulneráveis. Em 2029, Marina foi convidada pelo Ministério da Saúde para liderar um projeto nacional, levar seu modelo de cuidado para as 100 cidades brasileiras com os piores indicadores de saúde. Era uma oportunidade de impactar milhões de vidas. Na véspera de aceitar a nova posição, Marina fez algo que havia se tornado ritual em momentos de decisão importante: visitou todos os lugares que marcaram sua trajetória. Passou pela casa onde cresceu, pela biblioteca municipal, pela escola onde conheceu o professor Carlos, pelo hospital onde João foi tratado. Em cada lugar, ela encontrou pessoas que haviam sido parte de sua jornada. Dona Rosa, agora aposentada e orgulhosa de sua filha, professor Carlos, que continuava inspirando novos estudantes, e Dona Marta, que aos 83 anos ainda frequentava a biblioteca e contava a história de Marina para as crianças. "Sabe o que mais me orgulha em você?", disse Dona Rosa durante um almoço em família. "Não é que você se tornou doutora. É que você se tornou uma pessoa que usa o que tem para ajudar outros a conseguirem o que precisam." Marina sorriu. Sua mãe havia resumido perfeitamente o que ela havia aprendido ao longo de todos esses anos: o verdadeiro poder de acreditar em si mesmo não está em conquistar coisas para si, mas em usar suas conquistas para elevar outras pessoas. Durante a cerimônia de posse em Brasília, Marina foi apresentada como a médica que revolucionou a atenção básica no Brasil. Mas quando chegou sua vez de falar, ela começou sua apresentação de forma diferente. "Meu nome é Marina, e eu sou filha de Dona Rosa, uma faxineira que trabalhou em 4 casas diferentes para que eu pudesse estudar. Sou irmã de João, que quase morreu de meningite porque nosso sistema de saúde falhou com ele. Sou aluna de professor Carlos, que me ensinou que deficiências podem se tornar vantagens. Sou leitora assídua de Dona Marta, que me ensinou que sonhar é importante, bate acreditar que podemos realizar os sonhos é essencial." A plateia ficou em silêncio, tocada pela humanidade daquelas palavras. Marina continuou: "Eu não estou aqui apesar da minha origem. Estou aqui por causa dela. Cada dificuldade que enfrentei me ensinou algo sobre resistência, sobre criatividade, sobre compaixão. Cada pessoa que acreditou em mim quando eu não acreditava em mim mesma me mostrou o poder transformador da fé no potencial humano." Ela parou, olhou para a plateia de autoridades, médicos, gestores de saúde, e disse as palavras que se tornariam o lema de todo o seu trabalho futuro: "Acreditar em si mesmo não é um luxo para poucos privilegiados. É uma necessidade humana básica. Mas para acreditar em si mesmo, primeiro você precisa de alguém que acredite em você. Minha missão nos próximos anos será ser essa pessoa para milhões de brasileiros que ainda não descobriram do que são capazes." Marina terminou sua apresentação fazendo um pedido inusual para autoridades presentes: "Não me vejam como exceção. Vejam-me como exemplo do que acontece quando investimos em pessoas, quando acreditamos no potencial humano, quando oferecemos oportunidades reais de crescimento. Há milhões de Marinas esperando apenas uma chance." Depois da cerimônia, Marina ligou para casa. Dona Rosa atendeu, ansiosa para saber como havia sido. "Mãe", disse Marina, "hoje eu entendi por que passei por tudo o que passei. Não foi para chegar aqui. Foi para poder levar outras pessoas junto comigo. Sempre soube, minha filha. Sempre soube que você não ia esquecer de onde veio." Marina sorriu, olhando pela janela do hotel em Brasília, vendo a cidade iluminada na noite. Em alguns meses, estaria viajando pelo Brasil,
conhecendo comunidades que enfrentavam os mesmos desafios que ela havia enfrentado décadas antes. Mas agora, ela tinha algo que não tinha naquela época, a certeza absoluta de que, quando você acredita em si mesmo e usa essa força para elevar outros, você não apenas transforma sua própria vida, você transforma o mundo. A história de Marina não termina aqui. Na verdade, ela apenas começou. Porque o maior legado de quem acredita em si mesmo não são suas próprias conquistas, mas quantas outras pessoas conseguem acreditar em si mesmas por causa do seu exemplo. E você? Quantas vidas você pode transformar quando decidir, de uma vez por todas, acreditar completamente no seu próprio potencial? A resposta está esperando por você. Basta ter a coragem de descobrir. Fim.